Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo vou-vos mostrar o processo da montagem das minhas mesinhas de cabeceira, assim como eu personalizei os puxadores que traziam, que eu achava um bocadinho sem graça, e tentei dar um toque de cor aos puxadores que vinham com a mesinha de cabeceira. Antes de mais, quero-vos pedir para subscreverem o canal, por favor, se gostarem deste tipo de conteúdo. Comentem no vídeo, deixem like, digam ideias que querem ver nos próximos vídeos que eu vou estar atenta. Vamos então ao vídeo? Vou então montar aqui um móvel, uma mesinha de cabeceira. Compramos duas. A outra já montei. Agora vou montar a segunda. Estas mesinhas comprámos na Jisc e o preço estava acessível, por isso decidimos comprar porque não tínhamos duas mesinhas de cabeceira iguais. Pronto. A minha ideia vai ser montá-las e depois fazer eu os puxadores e personalizá-los como eu quiser. Estas mesinhas de cabeceira, por acaso, têm uma história engraçada para nós, obviamente, não para a loja, porque enganaram-se. Nós estávamos na loja, pronto. Eu nem ia com a intenção de comprar nada. E quando estávamos na loja, eu olhei para as mesinhas de cabeceira, porque como não tenho nenhuma e faz-me falta, fui espreitar. Pronto. E a mesinha de cabeceira achei-a barata para o que era, pronto. E na altura pensei, vamos ver se há stock, porque ela está tão barata que já deve ter esgotado. Pronto. Entretanto, fomos à caixa perguntar e a menina disse que a mesinha de cabeceira não havia nenhuma mesinha de cabeceira em promoção que estivesse na loja. E nós, mas está lá atrás, tem uma mesinha de cabeceira com, pronto, tem um panfleto, ou lá como é que eles lhe chamam, tem a marca da promoção. E ela depois foi confirmar e aquilo estava no sítio errado e afinal a mesinha de cabeceira que estava em promoção já nem havia disponibilidade na loja, estava esgotada. Conclusão, trouxemos a mesinha de cabeceira por um valor que muito mais barato e que nem sequer estava em promoção. Entretanto, como realmente eles tiveram que fazer o preço mais barato da mesinha, trouxemos as duas, pronto. Isto tudo para dizer que se o preço estiver mal marcado em loja, eles realmente são obrigados a fazer o preço que está estipulado. A nossa intenção, não fazíamos a ideia que aquele valor estava errado, obviamente. De facto, no panfleto, a mesinha parecia ligeiramente diferente, era um bocadinho mais curvada nas pernas, mas como estava em cima realmente da mesinha, desta, nós achávamos que era esta que estava em promoção. Pronto, entretanto trouxemos, já montei uma, até gostei de a ver no quarto. Depois tive a ideia para este vídeo, porque estes puxadores desta mesinha de cabeceira não têm muita graça, na minha opinião, pronto, assim, monótonos, pronto, eu gosto de uma coisa mais personalizada. Ia comprar, mas depois pensei, por que não fazer os meus puxadores e dar um toque à mesinha de cabeceira? Um toque diferente, pronto, e é isto que eu vou fazer neste vídeo. Estou a montá-la e depois vou mostrar todo o processo de eu fazer os puxadores. Eu ontem acabei por montá-la e como estava a gravar para o Instagram, acabei por me distrair e montar uma parte mal, um 31, para conseguir pô-la direitinha novamente. Quando uma pessoa
não está habituada. Foi só um pequeno pormenor que me... pormenor inicial, que fez com que eu desmontasse a mesinha quase toda e recomeçasse outra vez. Por isso, vou tentar estar mais atenta nesta mesinha. Agora não tenho margem para errar, porque já montei uma. Mas sim, é relativamente simples. Não é preciso saber grande coisa para conseguir montar esta mesinha. Por isso, eu montei quase todos os móveis aqui em casa. Por isso, já estou um bocadinho habituada, mas vai tudo dar ao mesmo. Eles têm as instruções. E é só segui-las, não? Nada de especial, sinceramente. Também tenho os números, eles aqui também têm números, por acaso está bem explicado. Já aconteceu montarmos algumas coisas aqui para casa, que sinceramente mais parecia chinês, eram os passos super mal explicados, estava quase que tínhamos que ir pela nossa intuição para montar, foi péssimo. Não gostei nada dessa experiência, já nem sei o que é que foi, mas sei que foi alguma coisa que deu-me cabo da cabeça. Pronto, o passo que eu errei foi este. Imaginem, em vez de pôr estes furinhos para cima, pus os furinhos para baixo e depois o tampo não encaixava. Tive que desmontar tudo novamente, por isso vou tentar não cometer o mesmo erro. Aqui tenham cuidado com os parafusos. Olha, neste caso, vejo que este está um bocadinho torto, eles têm que estar super direitinhos para conseguir que o encaixe seja perfeito. Pronto, só encaixar, super fácil. E do outro lado também. Furos para cima, não se esqueçam. Porque eu tive aquela excelente habilidade, péssimo mesmo. Eu quando cheguei ao final e estava a tentar pôr o tampo, quer dizer, não estava a tentar, eu nem sequer cheguei a tentar porque percebi logo o fail total, foi horrível. Eu não acredito que o processo inicial foi o único que estava mal. Eu com todo o cuidado e consegui falhar redondamente. Entretanto, fiz a gaveta, agora vou encaixá-la. Feito! A mesinha de cabeceira está feita, vou agora fazer os puxadores. Primeiro comecei por preparar os puxadores que já estavam na mesa de cabeceira. A ideia não era substituí-los, mas sim usá-los como base para criar algo completamente diferente. Achei interessante reaproveitar o que já existia e transformar o objeto bastante simples numa peça personalizada. Depois disso comecei a trabalhar a pasta de modelar, usei o rolo para estender e conseguir uma camada relativamente uniforme. Quando a pasta já está preparada, envolvi o puxador com ela. Fui pressionando devagar para que aderisse bem à forma da peça e para que não ficassem bolsas de ar.
Aos poucos fui ajustando o material à volta do puxador e retirando o excesso com cuidado para manter o formato equilibrado. A peça, entretanto, já secou. Preciso um bocado de paciência para a peça ficar toda igual. Portanto, assim. Eu aqui consigo controlar melhor a tensão do que com uma lixa. Aqui ela consegue uniformizar melhor a nossa peça. O que é que eu fiz com esta peça? Foi com pasta de modelar, amassei, envolvi o puxador que já vinha com a mesinha. Por isso envolvi o puxador que já vinha com a mesinha de cabeceira, fiz o formato muito semelhante, pelo menos a parte de baixo, e a parte de cima acrescentei aqui um género de uma flor. Depois vou passar então para pintar, depois dou o acabamento com o verniz. Antes de pintar, fui procurar algumas inspirações. Gosto de usar o Pinterest quando estou a trabalhar em projetos DIY, porque aparecem muitas referências diferentes e ajuda-me a visualizar melhor as combinações de cores e pequenos detalhes decorativos. Não estava propriamente à procura de copiar um puxador específico, mas sim de encontrar ideias que pudessem funcionar num objeto tão pequeno. Às vezes um simples detalhe pode transformar completamente uma peça. Acabei por escolher uma paleta relativamente simples, um bege mais neutro para a base, algumas riscas douradas para acrescentar um pouco de brilho e vermelho na flor para criar um ponto de destaque. Achei que esta combinação funcionava bem porque o vermelho chama imediatamente a atenção para o relevo da flor, enquanto o bege e o dourado equilibram o resto do puxador. Já mudei 3 vezes, confesso, de cores. Está a ser difícil chegar ao tom que eu quero. Principalmente ao tom que eu acho que vai ficar bem na mesinha de cabeceira. Ela por ser branca, eu queria alguma coisa que se sobressaísse, mas também não quero que se torne demasiado. Eu não gosto muito, eu não aprecio muito aquele estilo maximalista. Acho bonito quando vejo noutras casas, aqui ou na minha, canso-me com muita facilidade. São demasiados estímulos para uma casa. Acho que a casa tem que ser tranquila, pelo menos no meu ponto de vista, tem que ser tranquila e transmitir-me alguma paz. Eu acredito que algumas pessoas sintam paz nesse tipo de casas com muita cor, muita informação. Depois da pintura seca, decidi aplicar um verniz com brilho. Este passo é opcional, pode ser um verniz mate ou com brilho, mas é fundamental porque ajuda a proteger a pintura e também dá um acabamento mais polido à peça. Bem, vamos então dar aqui o toque que nós precisávamos para a mesinha.
Eu acho que ficou super giro e deu um toque diferente, um toque de cor para armários simples, mas com os fechadores diferentes. E chegámos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado e que isto vos inspire a mudar os puxadores aí em casa. Agora gostaria de falar um bocadinho sobre o último vídeo do candeeiro. Foi uma abordagem que eu decidi fazer diferente daquilo que eu tenho feito aqui no canal, porque decidi pôr o processo no Instagram do candeeiro e aqui não queria ser repetitiva, por isso decidi falar sobre a luz e sobre o porquê da luz ser escolhida a amarela, os tons que eu escolhi do candeeiro. Decidi falar de uma maneira e editar de uma maneira diferente. Espero que vocês gostem, gostaria de vos incentivar a ir lá, a dar o apoio, porque foi um vídeo que me deu muito gosto em fazer. E é isto, chegamos ao final de mais um vídeo, até à próxima. Beijinhos!